Bom dia, hoje é dia 6 de março e vamos para o nosso devocional da manhã, onde eu leio o devocional da manhã do devocional Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir a sua palavra, essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em João 3, versículo 7. Espírito Santo, se for necessário, que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para este devocional. Agradeço por estar conosco nessa manhã. Amém, amém e amém. Vamos lá para o nosso devocional da manhã, começando lendo a introdução do Evangelho segundo João da Bíblia Spurgeon. Autor e período da escrita. O autor do Evangelho de João não é mencionado, como também é o caso dos três evangelhos sinóticos. O escritor fica em segundo plano, através da mensagem de Deus. João foi uma testemunha ocular das ocorrências relatadas, como ele mesmo escreve. De fato, apenas um espectador seria capaz de fornecer detalhes claros, como cerca da hora décima, 6 talhas de pedra e 153 grandes peixes. O autor do Evangelho se autodenomina o discípulo a quem Jesus amou por 5 vezes, e várias vezes o outro discípulo. Dos três discípulos que eram mais íntimos do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João, o último nunca é mencionado em todo o Evangelho. Essa reserva confirmaria a tradição da igreja antiga que João, o discípulo do Senhor, é o autor desse Evangelho, que é confirmada por Irineu, aluno de Policarpo de Esmirna, o qual conhecera João pessoalmente. Teófilo de Antioquia citou o primeiro versículo do Evangelho por volta de 180 d.C. e nomeou João como autor. No entanto, houve outras suposições no passado, assim como nos últimos tempos. Segundo alguns, um presbítero com o mesmo nome deve ter sido autor. Contudo, não há provas irrefutáveis contra a autoria de João. Sabemos mais sobre João do que qualquer outro autor do Evangelho. Ele foi um dos filhos de Zebedeu, que provavelmente era um pescador próspero nas margens do lago da Galileia e entregava servos assalariados. A mãe de João e Tiago era Salomé. Ela pediu ao Senhor Jesus que seus filhos se assentassem à sua direita e à sua esquerda no seu reino. O chamado de João para ser discípulo do Senhor é descrito nos evangelhos sinóticos. João e seu irmão Tiago estavam cheios de zelo pelo Senhor. Provavelmente é por isso que eles o chamam de Boanerges, filho do trovão. Lucas relata duas ocorrências em que João mostra grande zelo. João, seu irmão Tiago e Pedro pertenciam ao círculo interno dos apóstolos. Somente esses três tiveram permissão para estar com o Senhor Jesus na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração no monte e no jardim do Getsemane. Pedro e João foram enviados para preparar a última Páscoa. Eles também foram os primeiros discípulos que Maria Madalena encontrou no dia da ressurreição do Senhor Jesus, que viram o sepulcro vazio. João estava mais próximo do Senhor Jesus no cenáculo em Jerusalém quando os discípulos se encontraram pela última vez e finalmente foi o último a estar esperando de pé próximo à cruz do Senhor. Também foi ele quem primeiro reconheceu o Senhor quando apareceu a eles no mar de Tiberíades. Após a ascensão do Senhor, encontramos João juntamente com Pedro testemunhando pelo Senhor nos capítulos 3 e 4 de Atos. Depois o vemos sendo representando dos apóstolos em Samaria. De acordo com Gálatas 2, versículo 9, Paulo encontrou João em sua segunda visita a Jerusalém. Depois disso, João mudou-se para Ásia Menor, Éfeso, onde é provável que tenha ficado até a sua morte em uma idade muito avançada por volta do ano 100 depois de Cristo. Porém, essa estadia foi interrompida pelo seu exílio na ilha de Patmos. De todos os livros da Bíblia, o Evangelho de João provavelmente é o livro que foi escrito por último. O conteúdo e estrutura desse evangelho pressupõe uma familiaridade do autor com os três evangelhos sinóticos. Segundo a tradição, esse evangelho muito especial foi escrito no final do primeiro século. Assunto e propósito dos escritos. Nenhum dos evangelistas tinha a intenção de escrever uma descrição completa da vida de Cristo de acordo com os princípios humanos. E, no entanto, os três primeiros escritores do evangelho apresentaram a vinda
e as boas ações de Jesus, resumindo seu batismo no Jordão até a sua ressurreição e ascensão. É por isso que eles são chamados de evangelhos sinóticos. O propósito do evangelho no evangelho, o propósito do Espírito Santo no Evangelho de João é outro. Dos 30 milagres listados no Evangelho sinótico, João menciona apenas um, a alimentação dos 5.000 no capítulo 5. Mas João descreve outros milagres que não são mencionados em nenhum outro lugar. Isso soma 7 milagres. 7 é o número divinamente perfeito e suficiente. No entanto, João não os chama de milagres, mas sim de sinais. Ele dá razão a isso para isso no capítulo 20, versículos 30 e 31. No entanto, outros sinais que não estão descritos nesse livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos, mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha, tenhas vida através do seu nome. Essa afirmação de João é uma boa descrição do assunto e do propósito do Evangelho. O Senhor Jesus é o Filho de Deus, e encontramos o título Filho 29 vezes no Evangelho de João, dos quais 10 vezes é descrito como Filho de Deus, numa linguagem simples, quase infantil, com um vocabulário de cerca de 700 palavras. João nos comunica a verdade exaltada que é a palavra, o eterno Filho de Deus se tornou carne. Portanto, ele não menciona nada como a genealogia, o nascimento ou a infância do Senhor Jesus. Em vez disso, o primeiro versículo do Evangelho leva o leitor à volta à eternidade. No princípio era a palavra. A eterna pré-existência do Filho de Deus é mencionada em João 8:58 e no capítulo 17, versículos 5 e 24. O Evangelho nos fala apenas de alguns milagres do Senhor Jesus e João nos chama simplesmente de sinais. Tudo isso serviu apenas para revelar a onipotência divina do Senhor. O homem, Jesus, é ao mesmo tempo o Deus eterno como Senhor Jeová no Antigo Testamento. Dizia-se a si mesmo: Eu sou o que sou. Êxodo 3,14. Quando o Senhor Jesus foi levado cativo, ele disse aos soldados: Eu sou ele. Eles recuaram e caíram no chão. Ele é o único a afirmar: Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João menciona várias vezes que o Senhor Jesus deu a vida voluntariamente. É por isso que esse evangelho não menciona o tempo de oração no Getsemane. O Filho de Deus tinha poder para dar a vida e teve poder para tomá-la novamente. Os poucos incidentes registrados por João estão em ordem cronológica, assim como no Evangelho de Marcos. João é o único evangelista mencionando 3 Páscoas em seu Evangelho. Essa é a principal, a qual assumimos que o serviço público do Senhor Jesus deve ter durado cerca de 3 anos. Peculiaridades. Diferença entre os evangelhos de João e os evangelhos sinóticos. O caráter especial do evangelho de João se deve parte ao relacionamento entre o Filho de Deus e o povo de Israel. Em contraste com o evangelho sinótico, o Senhor Jesus é apresentado como rejeitado desde o início. Re- Repetidamente, os judeus, que são os líderes do povo, são vistos como adversários do Senhor Jesus. Os judeus estão sempre distintos, separados do povo. No entanto, somente João descreve o mistério de Cristo na Judéia. Isso ocorre antes de seu ministério na Galiléia. João também nos diz 4 vezes que o Senhor Jesus estava em Jerusalém. Ele não encontra tanta falta de juízo e desavenças nos evangelhos sinóticos quanto no evangelho de João. Os judeus pensavam no templo em Jerusalém, enquanto ele fala do templo de seu corpo. Nicodemos não entende o que o Senhor Jesus quer dizer como novo nascimento. A mulher de Sicar não sabe o que é água viva. As pessoas não compreendem o que é o pão do céu. Todos esses acontecimentos apontam um contraste que os homens não podem superar entre as trevas e a luz, entre a morte e a vida, entre o mundo e Deus. O caminho da humanidade até Deus pode ser aberto pela fé, somente porque Deus, o Filho, se tornou homem, cumpriu e a obra redenção da cruz. Visão geral do conteúdo, a gente vai ler sobre o capítulo 3, Nicodemos e João Batista. E essa é a introdução do Evangelho de João da Bíblia Spurgeon. Agora vamos ler o nosso devocional da manhã.
Importa-vos nascer de novo. João 3, versículo 7. Regeneração é um assunto presente em todos os alicerces da salvação e deve estar bem atento em nos certificar que somos nascidos de novo, pois há muitos que afirmam isso sem ter tido essa experiência. Tenho certeza que o rótulo de cristão não significa ser cristão, e que nascer num país cristão e ser reconhecido como um professo da religião não tem valor a menos que algo mais acrescente isso. O ser nascido de novo é uma questão tão misteriosa que palavras humanas não podem descrevê-las. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. No entanto, é uma mudança que é conhecida pelas obras da santidade e sentida por uma experiência da graça. Esta grande obra é sobrenatural, não é uma operação que o homem faz por si mesmo. Um novo princípio é infundido, que age no coração, renova a alma e afeta o homem por inteiro. Não é uma mudança no meu nome, mas uma renovação de minha natureza, para que não seja o homem que era, mas um novo homem em Cristo. Lavar e vestir um corpo morto é algo muito diferente de torná-lo vivo. O homem pode fazer primeiro, mas apenas o Senhor pode fazer segundo. Se então você tiver nascido de novo, seu agradecimento será: ó Senhor Jesus, Pai eterno, és meu Pai espiritual. Se teu espírito não estiver sido soprado em mim, só o sopro de vida nova, santa e espiritual, eu estaria até hoje morto em delitos e pecados. Minha vida celeste é totalmente vinda de ti. A ti eu atribuo minha vida, esta oculta juntamente com Cristo em Deus. Não sou mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor nos permita estar seguros dessa questão vital, pois se não regenerar, se não, pois não pois ser não regenerado é estar sem salvação, sem perdão, sem Deus e sem esperança. E esse é o nosso devocional da manhã. Mais tarde, às 8 horas, nós temos o nosso devocional da noite. E amanhã nós temos o tradicional devocional do dia. Então tenha um bom resto de sexta-feira e até o próximo.